Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa aula de História. Hoje nós também estaremos fazendo banco de questões, tá? Ele tá bem resumido, bem sucinto, assim como os demais que nós já trabalhamos. Só tem 3 perguntinhas aí, quatro, né, para vocês responderem, vamos dizer assim. Mas tá bem tranquilo, certo? Então peço para vocês abrirem aí comigo, tá? Na número 1, ele diz o seguinte: nas sociedades em que vivemos, temos a oportunidade de conviver com muitas pessoas de diferentes costumes, etnias e crenças. Marque a imagem que não ilustra essa afirmação, ou seja, na pergunta ele está afirmando, ele está dizendo que é verdade, que na sociedade existem pessoas de diferentes culturas, de diferentes etnias, de diferentes crenças, tá? Então existe uma diversidade muito grande na nossa sociedade. Nós estudamos sobre isso, né? Viemos falando muito, inclusive nas últimas aulas nós vimos isso em relação ao Brasil, que eu falei para vocês da questão do alto índice de imigração no nosso país desde o descobrimento, certo? Então, ele pede para vocês marcarem a imagem que não representa isso, ou seja, a imagem em que todo mundo segue a mesma cultura, que todo mundo segue a mesma crença, que todo mundo segue a mesma, né, que todo mundo tem a mesma etnia. Então, vamos observar. Na primeira imagem, ele tem um grupo de budistas, certo? Na segunda imagem, nós temos uma menina americana, uma que parece que, né, é israelita, alguma coisa do tipo, né, porque deduzo que ela tá usando aquela lens e geralmente são essas pessoas que utilizam. Existem outras culturas também, tá? É um exemplo que eu dei. E na terceira menininha aqui nós temos uma indiana. Ela tem até um negocinho na testa. E na quarta imagem nós vemos, na terceira imagem, perdão, nós vemos aqui 5 pessoas com etnias diferentes também. Então vocês vão marcar a única imagem que não confirma a informação que nós estudamos. Na número 2, ele diz o seguinte: leia o texto abaixo e responda as perguntas a seguir. Daí vem um textinho e o título do texto é A Cara do Brasil, certo? Diz o seguinte: você já reparou nos seus colegas, nas pessoas que estão à sua volta, nas ruas? A cor da pele, o formato dos olhos, o cabelo, o nariz e o modo de falar? Todos somos brasileiros. Falamos a mesma língua, né, que é o português do Brasil. Porém, todos somos diferentes. O povo brasileiro foi se formando através dos séculos por pessoas de diferentes origens. Os descendentes dos índios, africanos, europeus, asiáticos, né, que é a questão da imigração, que Tia Gabi explicou e inclusive eu falei agora na questão anterior. Aos poucos, os brasileiros foram descobrindo o seu próprio país e criando a sua cultura. Antes de nós, os nossos pais, avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente, fizeram e viveram suas histórias nas diferentes regiões do Brasil. Cada família contribuiu com suas ideias, costumes e tradições, deixando o Brasil com a cara que tem hoje. Ou seja, em alguns vídeos, as aulas que eu fui passando para vocês, eu falei muito sobre isso. A cultura brasileira é uma grande mistura de toda essa miscigenação que nós tivemos aí graças à imigração, certo? Nós não temos somente costumes indígenas, nós temos costumes com descendência africana, europeia, enfim, são diversos, né? Derivados que nós temos aí, diversas vertentes. Nossa cultura é baseada em muitas coisas diferentes. Daí na letra E ele fala o seguinte: por que é que nós somos diferentes? Você vai explicar com as suas palavras o porquê nós somos diferentes.
B. O que é cultura? Daí você vai explicar. O que é cultura mesmo, tia Gabi? Vamos lembrar lá que a tia Gabi falou. Cultura são os costumes, os hábitos das pessoas. Inclui a crença, inclui diversas coisas na cultura. Então, vocês pesquisaram um pouquinho sobre isso em relação à cultura argentina. Nós falamos um pouquinho das culturas aí ao redor, né, ao decorrer, dessas nossas aulas, tanto presenciais quanto no ensino remoto, tá? Então, vocês vão responder aí com a palavra de vocês. Caso tenham dúvidas, se quiser procurar, se quiser pesquisar, pode ficar à vontade. C. Pode ficar à vontade, mas tem que ser com as suas palavras, tá? Que a tia Gabi vai saber aí se você copiou a resposta de outro lugar. C. De acordo com o texto, quais são as diferentes origens que fazem parte da construção da diversidade cultural brasileira? Ou seja, quais são as culturas? Quais são essas miscigenações aí que estão na base do Brasil? Tem essa informação no texto e também tem essa informação no vídeo da nossa última aula, onde chega da última e da penúltima aula, das duas últimas aulas no caso, onde eu falei para vocês sobre essa questão da nossa cultura, certo? Na número 2, ele fala o seguinte: na sua opinião, a diversidade cultural brasileira é interessante? Você acha interessante nós termos essa cultura tão variada? Como você acha que nós seríamos se não tivesse tanta diversidade? Se nós não tivéssemos tantos costumes diferentes? Se nós não tivéssemos tantas culturas no nosso país? Como você acha que nós iríamos ser? Certo? Então, essas são as questões do nosso banco de questões. Como eu disse para vocês, eu acredito que vocês vão tirar de letra, tá? Porque é um assunto que nós já estamos conversando aí há um tempo, né? As últimas aulas foram voltadas para esse conteúdo e é algo que faz parte da nossa história, é algo que faz parte da nossa vida e é muito importante nós continuarmos falando sobre isso, tudo bem? Então, por hoje é só. Um beijão e até breve. Tchau, tchau.